A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero esclarecer uma dúvida, às vezes até uma afirmação de alguns irmãos que me ligam, mandam nos comentários e até não estão tão claros, né, quanto à questão que se o filho ele leva a iniquidade do pai. O que vocês acham? Vocês acham que o filho carrega a iniquidade do pai? Então, antes de entrar nesse tema, eu quero primeiro agradecer as suas orações por este canal que tem se mantido firme. É um canal que tem como objetivo levar a verdade. Esse canal é um canal neutro de todas as denominações, porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor me separou para ajudar a todos, independentemente de denominação, de placa, de religião, porque Jesus Cristo ele veio para todos, tá? Então isso é até muito bom, porque você pode estar entrando em contato comigo, porque esse canal, vocês podem reparar nos vídeos que eu falo que é importante a confissão de pecado, é importante você estar procurando alguém que possa te ajudar, e às vezes você não consegue falar abertamente dos seus problemas, dos seus pecados, ao seu pastor, à sua esposa e ao seu marido, porque você tem vergonha, e a gente compreende isso. E aí, então, você tendo uma pessoa neutra, isso vai te ajudar a você se libertar e continuar a sua vida em paz. E também quero agradecer a você, cada um de vocês que tem ofertado, tá, para esse ministério, isso é de suma importância. Logo aqui abaixo na descrição tem todos os meus contatos, contas, para que se Deus de repente, colocar no seu coração um desejo de estar semeando aqui neste ministério, que Deus te abençoe ricamente. Deus, já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, vamos para o tema. Você acha que o filho leva a iniquidade dos pais? E um texto muito usado pela grande maioria é Ezequiel capítulo 18, versículo exatamente o 20. Eles pegam esse versículo e leem fora do contexto, tá? Mas eu vou ler ele primeiro. Diz assim, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Sim, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então esse versículo 20 diz que a alma que pecar, essa morre. Isso é uma grande verdade. E que o filho não levará a iniquidade do pai. Então, aqui nesse versículo, se você ler ele isolado de todo o capítulo 18, então subentende-se que o filho não leva a iniquidade do pai. Mas aí, antes de eu mostrar para você exatamente o entendimento desse versículo 20 dentro do contexto, eu quero aqui ler para vocês Romanos capítulo 5, depois eu vou voltar lá em Ezequiel, tá? Romanos capítulo 5, versículo 18 diz assim, ó. Pois assim como por uma só ofensa, que foi Adão, quando ele pecou, tá? Lá no Jardim do Éden, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, tá? Então, por causa de um homem, todos estão debaixo da condenação e todos estão condenados. Assim também, o apóstolo Paulo conclui também, que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Por um só homem, Adão, veio o pecado e a morte passou a todos os homens. Então todos nós já nascemos debaixo de condenação. Tudo bem? Agora, a partir do momento em que você crer em Jesus Cristo, que ele já veio, já morreu pelos nossos pecados e já pagou esse preço dessa condenação, então, aí sim, porque você crê em Jesus, você sai debaixo dessa condenação que nós temos nesse corpo aqui, que recebemos de Adão. E aí, porque cremos pelo ato de justiça, é porque Jesus ele nunca desobedeceu, sempre obedeceu o Pai até o fim. Então isso é graça, porque nós não merecemos. Então veio a graça sobre todos os homens, ou seja, que é a graça? É Cristo morrendo por cada um de nós.
para a justificação que dá vida. Então, qual é a situação hoje de toda a humanidade? É que todos nós nascemos do pecado sem pedir e sem ter pedido para vir ao mundo, tá? Então você já parou para perguntar, falar, mas eu não pedi para nascer desse jeito, eu não sou culpado. Não. A Bíblia fala que todos nós estamos em condenação por causa da desobediência de Adão. E por que que a Bíblia e Deus, ele olha dessa forma? Eu quero explicar algo para vocês. Deus, por que que todos estão debaixo da condenação? Porque Deus, ele olha a natureza, a semente, tá? Você sabe que o homem é que tem a semente, o espermatozoide, e a mulher não tem a semente. Ela recebe a semente, a mulher é a boa terra. Então, quando Adão pecou, tá, lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Ele foi expulso do Jardim do Éden, juntamente com a sua esposa Eva, e depois, quando ele concebeu a Eva, que depois veio nascer seus filhos, e 2 deles é Caim e Abel, que a Bíblia cita, tem mais, mas a Bíblia trabalha com eles. Então, Caim e Abel e os demais, todos nasceram em pecado. Por quê? Porque a semente de Adão, que foi passando e foi multiplicando, é uma semente corruptível. Por isso que eu e você que nascemos de papai e mamãe, nós também somos pecadores, porque nós herdamos, né, esta natureza, essa semente corruptível, que já veio dos pais, 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 até chegar em Adão. A prova é, por que nós somos pecadores? Se você pegar um bebezinho de 1 dia só de vida, ele tá ali, ele nasce, ele chora, ele respira, e qual é a prova? Que aquele bebê, sem ter cometido o pecado, sem ter pensado nada de errado, sem ter cobiçado, sem ter feito nada, qual é a prova que aquele bebê é uma natureza de pecado? É porque ele morre, tá? E você sabe que muitas crianças, muitas vezes nascem e morrem, hoje já nasce morta, mas ele nasce, respira, está em vida e depois morre. Por quê? Por que eu estou explicando isso? Você não precisa cometer pecado, entende? Para morrer. Você já morre porque é um pecador por natureza. Tudo bem? Tranquilo aí? Beleza? Então tá bom. Eu até, às vezes eu brinco assim nos lugares que eu vou, eu pergunto assim, né? Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Qual é a resposta certa? Por exemplo, o gato mia. Ele mia porque é gato ou ele é gato porque mia? Qual é a resposta certa? Então, voltando para nós, para o gato, vai. O gato, você não precisa ensinar ele a miar. Ele espontaneamente mia. Por quê? Por que ele mia? Porque ele é gato, né? Então, ele é gato porque mia ou mia porque é gato? Então, ele mia porque é gato. Ele não passa a ser gato depois que mia. Compreende? É a mesma coisa o cachorro. O cachorro late porque é cachorro, ou ele late porque é cachorro porque late? Qual é a resposta certa? A resposta certa é assim, ele late porque ele é cachorro. Então o gato mia porque ele é gato. Então o gato não passa a ser gato depois que mia, e nem o cachorro passa a ser cachorro depois que late. Ele já nasce cachorro, por isso late. Ele já nasce gato, por isso mia. O pecador, que sou eu e você, eu sou pecador porque peco ou eu peco porque eu sou pecador? Qual é a resposta certa? Então, eu peco porque sou pecador. Então, eu não passo a ser um pecador depois que peco. Então, uma criança, porque ela é pecadora, ela não precisa pecar para ser uma pecadora. Ela não pecou logo nos seus primeiros dias e por isso que ela morre. Vocês compreenderam? É tranquilo? Então, nós pecamos porque somos pecadores, a nossa natureza é pecador. Tudo bem? Beleza? Então, tranquilo. Então, voltando para Ezequiel capítulo 18, ele fala que o filho não levará a iniquidade do pai. Então, você para e pensa assim, bem, você nasceu com que corpo? Você nasceu com um corpo de pecado. Então, você está levando a iniquidade de pecado, né, no seu corpo, por causa do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e vai, até de Adão. Então, para você ter ideia, eu aqui, vocês estão me vendo,
eu tenho um corpo de pecado, estou ficando velho e eu vou morrer, como você também. Por quê? Porque nós somos uma natureza de pecado. Volto a dizer, eu e você não pedimos para nascer. Mas então por que você está desse jeito? É porque nós herdamos isso, nós trouxemos isso, ok? E aí, antes de explicar Ezequiel, estou lembrando aqui exatamente de Êxodo, capítulo 20, tá? Versículo 4, olha que coisa interessante. Não fareis para ti imagem de esculturas, não farás, tá? Imagem de escultura, não é para fazer, tá, queridos? Muito menos adorar. Nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ó, não as adorarás, nem imagem, nem homens, não é para adorar, tá bom? Se não é nem para fazer, então não dê desculpa, não é nem para fazer, quanto menos adorar. Versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ó, Deus zeloso, que visito, olha que interessante, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É bem verdade também que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá bom? Então, aqui Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então preste bem atenção. Tá? Iniquidade, natureza. Natureza, exatamente a semente, ponto. Iniquidade são aquilo que nossos pais cometeram e nós herdamos. Por exemplo, aqui eles adoravam ídolos. Então ele está lá buscando a Deus, entre aspas, através de um ídolo. Deus não gosta disso. E aí o que os pais fazem? Os pais ensinam os filhos também começam a adorar a imagem, os filhos dos filhos também começam a adorar a imagem, dentro do contexto lá de Êxodo, e assim vai. E Deus então vai visitando a iniquidade, por quê? O pai aprendeu errado, ensina o filho errado. O filho aprendeu do pai errado, ensina o neto errado do pai. O neto aprendeu errado e ensina o bisneto errado. E assim vai. Então por quê? Porque vem um ensinamento errado, vem uma prática errada, vem uma situação errada, que essa iniquidade vai passando de geração em geração e Deus vai visitando, ele vai, visitando assim, ele vai atentando e fala, o pai está pecando contra mim, o filho está pecando contra mim, o filho do filho, o neto está pecando contra mim, o bisneto está pecando contra mim, e até aqui, dentro desse exemplo, nenhuma destas 4 gerações está agradando a Deus, ok? Mas olha que interessante, de repente, algum desses aqui em 4 gerações dentro do exemplo, ele ouve o evangelho, ele lê a Bíblia, ele ouve uma pregação, e ele ouve falar sobre Jesus Cristo. E aí ele compreende, entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só Jesus é o único que deve ser adorado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ponto. Ele se arrepende, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir daquele momento, ele abre mão de tudo aquilo que ele adorava. Ídolo, homens, espíritos, um monte de coisa, homens, somente ele agora adora Jesus. Aí o que acontece? Ele se arrepende, então Jesus, porque morreu por ele, salva, perdoa, e a partir daqui, é que esse filho não leva mais a iniquidade dos seus antepassados, compreende? Porque aqui ele resolveu se arrepender e ele resolveu aceitar Jesus e ele resolveu caminhar de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. Compreendeu? Por isso que quando você então vai para Ezequiel capítulo 18, se você lê todo o capítulo 18, você vai perceber, não dá tempo para falar aqui, que existe um procedimento, tanto do pai, como do filho, como da pessoa. Por isso que o que é que salva, o que é que agrada a Deus, é o procedimento individual de cada pessoa. Por isso que quando eu li versículo 20, Ezequiel 18, 20, que diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O que é a alma? É a minha pessoa, a parte líder da alma é a mente. Então eu desejo pecar,
eu quero trair, eu quero mentir, é a minha alma, porque o corpo só vai fazer o que minha alma está mandando, que a parte líder é a mente. Então, se a minha alma deseja pecar, eu sou responsável pelos meus atos. Ponto. Esse é um detalhe, é aquilo que eu estou cometendo hoje, tá bom? Mas como que essa pessoa está hoje? Ele tem Jesus? Não. Então, além dele já estar pecando, porque o único que perdoa é Jesus, então, além dele pecar, pecados presentes, ele também está tendo uma prática daquilo que ele aprendeu dos seus antepassados. Isso é normal, querido. Você está numa casa, você aprende a cultura e a educação daquela família, daquela sociedade, e você pratica aquilo, mesmo você achando que aquilo é bom. Mas se você não tem os mandamentos de Deus, se você não crê em Jesus Cristo, você pode ser a pessoa mais bonzinho ou bonzinha do planeta Terra. Mas é muito claro, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Se você não abrir o seu coração para aceitar Jesus, você pode ter uma atitude aos olhos dos homens muito boa, mas você será condenado. Por quê? O que te condena não é a questão dos atos bons, as boas obras. Porque no livro de Efésios diz que nós não somos salvos por obras, e sim pela fé. Por isso que a graça é uma misericórdia de Deus, é Cristo. Ninguém merece, é o amor de Deus. Então nós só somos salvos porque em nós não habita bem nenhum. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. Porque nós não temos um bem dentro de nós, ou seja, a nossa natureza, ela é toda corrompida. Porque pensa bem, ó, se nós tivéssemos algo aqui para que possamos ser salvos, pensa bem, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter morrido na cruz. Era só Deus dar uma orientação, uns conselhos e vamos caminhar por aqui. Obedecendo isso, nós seremos salvos. Então não precisava Jesus ter vindo. Mas por que Jesus teve que vir? Porque Deus sabe que todos os homens estão destituídos da glória de Deus e a sentença para nós é a morte aqui e depois a condenação no lago de fogo. Como Deus não quer isso, então Deus preparou para nós uma tão grande salvação, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, tá? E por isso que quando ele deu a sua vida, ele não tinha morte e não merecia morrer, mas ele deu a sua vida por amor a Deus, ao seu plano e a cada um de nós. E agora está aberto um novo vivo caminho. Foi rasgado um véu de cima a baixo para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, pela fé, então você recebe a salvação, porque isso é graça. Isso, o que é graça? É um favor imerecido, ou seja, não é por obras, não é porque eu mereço, ninguém merece, tá? Então, Jesus fez isso, morreu por nós e nos salvou. E quando você crer em Jesus Cristo, você então naquele momento é selado com o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo entra dentro de nós e faz morada, e a partir daquele momento você está salvo. Pensa lá no ladrão, na cruz, ele creu em Jesus, se arrependeu, reconheceu que Jesus não merecia estar ali, que ele era Deus, pode olhar lá. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. É Jesus que disse, para um ladrão, tá? Mas por quê? Porque o ladrão não foi salvo pelo fato dele ter roubado ou não ter roubado. Não. Se você fosse olhar por isso, ele verdadeiramente teria que ser condenado. Tanto é que a sentença de morte era justa. E ele diz, é justo que estamos fazendo conosco, porque nós cometemos delito, mas esse homem nada. Mas por que ele foi salvo? Porque ele reconheceu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que está morrendo pelos pecados dele, e aí ele clamou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, ele está ali para isso mesmo, é para salvar, e aí então diz, hoje estarás comigo no meu paraíso. E assim eu e você também, não importa o pecado que você cometeu ou que você tenha herdado, a iniquidade do seu pai. Se você se arrepender, Jesus te perdoa, ele te aceita e ele te salva. Amém? Beleza. Então, voltando para cá, em Ezequiel capítulo 18, é a alma que peca que morre, mas nós estamos falando da iniquidade, tá? Se esse filho não se arrepende, além dele ser responsável pelos pecados presentes dele, ele também traz todas as consequências da iniquidade do seu pai. Meu querido, tá lá no DNA, não tem como. Sabe,
Sabe aquela história que filhinho de peixe, peixinho é, filhinho de papai, aquela coisa. Querida, acredite, você acaba trazendo aquilo porque você está condenado, tá? E aí, como que de fato explica isso, tá? A pergunta foi desde o início do tema, né? O filho levará a iniquidade do pai? Lembra que eu fiz essa pergunta? Então eu respondo para você biblicamente e vou mostrar na Bíblia. O filho só leva a iniquidade dos pais, bem como os seus pecados, se ele não se arrepender, meus amados. Agora, se ele se arrepender, ele não leva a iniquidade dos pais e também não leva mais os pecados que ele cometeu, porque ele se arrependeu. Aonde que está isso? É só você ler os versículos anteriores, mas só basta ler um versículo anterior, que é o versículo 19. Diz assim, ó, o profeta Ezequiel está lá falando, aí o versículo 19 diz assim, ó, mas dizeis, vocês dizem, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Ele está fazendo uma pergunta. Por que o filho não leva? Aí olha a resposta. Porque o filho fez o que era reto e justo. O pai não estava fazendo e não vinha fazendo, mas o filho resolveu se arrepender. Então o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Entende? Por isso, certamente esse filho viverá, ou seja, ele não levará a iniquidade do pai, ele não será condenado. Por quê? É simples, amados, é tranquilo, porque o filho se arrepende. O filho, ele fala, meu Deus, o meu pai vem praticando coisas erradas e eu também tenho que tomar cuidado, então eu não vou praticar isso. É lógico que eu vou respeitar meu pai, eu vou honrar meu pai, sem nenhum problema, no sentido de que ele é meu pai, eu vou respeitá-lo. Mas eu não posso concordar com os erros dele, com as iniquidades dele, com a adoração errada dele. Isso não. Se o meu pai adora uma imagem, eu não vou adorar. Se o meu pai adora homens, eu não vou adorar. Se adora Hare Krishna, Buda, até o próprio, como fala, o líder do Espiritismo, o líder de Maomé, quer dizer, Allan Kardec, não, eu só tenho que adorar a Jesus, porque Jesus, amado, foi o único que morreu e ressuscitou. Nenhum desses outros grandes homens, até mesmo os apóstolos, até mesmo Maria, nenhum desses morreu e ressuscitou. Todos estão lá no Hades esperando o dia da ressurreição. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo, ok? E é por isso que então ele é o único que pode nos salvar, porque ele, por não ter pecado, também ele é o único que não tem pecado, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Jesus Cristo está à direita de Deus agora, intercedendo por mim, por você, ao Pai, e ele enviou o Espírito Santo, e hoje, aleluia, ô Espírito Santo, estamos aqui, está dentro de mim, e está em todos aqueles que creem, e se você não crê em Jesus, receba ele como seu Senhor e Salvador, e você também vai ter Jesus, vai ter o Pai, e vai ter o Espírito Santo te conduzindo em todas as coisas. Então, amado, o texto fica claro de que o filho só leva iniquidade se ele não se arrepender. Mas se ele se arrepender, ele não leva. Mas se ele não se arrepender, ele leva. Então, vou fechar o texto e fecho aqui esse vídeo dizendo o seguinte, 19 e 20. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, ele viverá. Em outras palavras, ele não vai ser condenado. Aí ele pega e fala, a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma está pecando, ele está continuando a viver na natureza pecaminosa que ele herdou dos seus pais, que veio lá de Adão. Ele continua pecando. Então, essa pessoa não está com Jesus. Se você tem Cristo, você quer viver pecando, é isso? Não, então você precisa rever a sua conversão. Mas a alma que pecar, essa morrerá. E o filho, aí ele fala assim, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, no dia do julgamento, preste bem atenção, amado. No dia em que Deus levantar a todos comparecerem no tribunal de Deus, no grande trono branco, o pai vai ser julgado por Deus pelos pecados dele.
entendeu? E não dos seus antepassados ou da sua descendência. Por quê? Porque o pai, sim, herdou a natureza de pecado, mas ele teve a oportunidade de se arrepender. Então ele é responsável pelo pecado dele e ele vai sofrer as consequências pelas suas próprias responsabilidades e não por culpa do pai, do avô, entendeu? Então o pai está ali, ele vai ser condenado se não se arrependeu. Se ele não crê em Jesus, ele vai ser condenado. Aí agora vem o filho. O filho chega diante de Deus, se ele não se arrependeu, Deus vai condená-lo porque, olha, eu te dei a oportunidade para que você não andasse na prática e no caminho do seu pai. Ele não quis me ouvir, você também não quis me ouvir, então eu já condenei seu pai, eu também agora estou te condenando, porque isso é justo, Deus deu oportunidade, tá certo? Agora olha a outra situação. Chegou diante de Deus o pai e o filho. O pai, estou dando exemplo, resolveu andar na iniquidade, ele vai ser condenado. Aí chegou o filho não, o filho se arrependeu, o filho aceitou Jesus, parou de fazer o que o pai fazia e agora está andando nos caminhos de Jesus, praticando a verdade, sendo justo e obedecendo todos os mandamentos de Deus. O que Deus faz com aquele filho? Ele fala, meu filho amado, porque você creu em Jesus e você se arrependeu, então eu não te condeno, eu te dou a vida eterna e você vai viver comigo para todo o sempre. Amém. Aleluia. E esse é o desejo de Deus, é o desejo de Jesus, é o desejo do Espírito Santo e é o meu desejo que você, que já tem a natureza no seu corpo, quer você acredite ou não, tá? Você tem a natureza do seu corpo, você é pecador, estou afirmando, e eu também. Nós somos pecadores por natureza, nascemos no pecado e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados. Mas veja, mas mesmo com Jesus aqui, cabe a você crer ou não. Se você não crer em Jesus, você vai para a condenação. Mas se você crer em Jesus e praticar os seus mandamentos, você está livre da condenação e você vai para o reino de Deus. Amém, queridos? Então, não sendo redundante, para que você entenda, eu gosto de frisar o começo, o meio e o fim. Você só leva a iniquidade do seu pai se você não se arrepender. Tá bom? Agora, se você se arrepender, você não leva a iniquidade do seu pai em todos os aspectos. Eu acho que ficou claro. Que Deus abençoe o seu coração. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, divulgue esta mensagem em todas as suas redes sociais, na sua igreja, para aquela pessoa que de repente você está pensando agora aí na sua mente, que veio ao seu coração. Ajude a divulgar a verdade, porque assim como este canal tem ajudado você, ajude outras pessoas, porque talvez você não saiba como explicar um pouco. Então, mande este vídeo, porque o próprio vídeo vai explicando, e aí também tem outras mensagens que vocês vão atentando, vai somando cada ponto, e a verdade vai ficando clara. E muito obrigado pela sua oração, obrigado aí pela sua atenção. Que Deus abençoe ricamente o seu coração, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.